E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso de Conf UI 2026 do canal Hoje na IA. Eu sou o Marcel, apresentador do canal Hoje na IA, e hoje a gente está na aula 13 de 16. Bom, se vocês não se lembram, há um mês atrás eu prometi, né, que eu ia disponibilizar 16 aulas grátis do curso de Conf UI 2026. O curso vai ter, não sei, 40, 50 aulas, mas as 16 primeiras iam ser grátis, iam estar aqui no canal. E, cumprida a promessa, a gente já está na aula 13. Então, olha, já cliquem no link aqui embaixo, quem tiver interessado em continuar o curso, já que a gente já está na reta final, né? Estamos na aula 13 das 16 que vão ser grátis. Se vocês estiverem interessados em continuar o curso, agora que vocês já sabem a qualidade do curso, vocês já sabem, né, mais ou menos não, vocês já sabem pra caramba já que cada aula dessa tem quase 1 hora e eu já gravei 12, essa aqui é a 13, vocês já viram quase 12 horas de aula, pessoal, de graça. Então, agora vocês já têm ideia de como é o curso, né? De que esse é o melhor curso de IA generativa do Brasil. Então já podem clicar aqui para começar a se inscrever no curso, não é mais no canal, é no curso agora. Quero que vocês se inscrevam para continuar aprendendo. Beleza. Essas 3 últimas aulas vão ser um pouco diferentes, porque até agora eu estava num ritmo bem de tutorial, né? Explicando, como que gera imagem do tal, como que gera vídeo assim, como que gera música. Pô, a aula de música foi legal, né? Como que gera música localmente, com IA, no seu computador. Não é na nuvem pagando nada, não. É localmente, sem pagar nada, de graça, sem limite. Agora eu queria pegar essa aula, número 13, que a gente está agora, para discutir um pouco IA filosoficamente. Então hoje não vai ter tutorial, hoje eu não vou abrir o Conf UI aqui, e a gente vai filosofar um pouco, talvez essa aula seja um pouco mais curta, que eu também não quero manter vocês aqui 1 hora deliberando sobre um monte de coisas. E ao longo desse vídeo, eu vou tentar convencer vocês ou apresentar alguns argumentos, acho que não precisa convencer, cada um vai tirar suas próprias conclusões. Mas eu vou apresentar alguns argumentos de por que é importante a gente aprender IA nesse momento, 2026. Então vamos lá. Eu descobri essa IA generativa porque IA mesmo existe há, sei lá, 50 anos. Mas eu descobri essa IA generativa há 3 anos atrás. Foi lá no finalzinho de 2022. Naquela época, a gente nem chamava ainda de IA generativa, o pessoal chamava mais de machine learning, que era basicamente ensinar, né, aprendizado de máquina, que era basicamente ensinar o computador a fazer alguma coisa baseada em exemplos. Era basicamente isso. Você mostrava um monte de exemplos para o computador e ele aprendia a fazer alguma coisa muito específica. Mas o Stable Diffusion surgiu lá no final de 2022, né, liberaram a primeira versão ali, e a 1.5, o Stable Diffusion 1.5 ficou popular, e também no mesmo ano, também final de 2022, apareceu o ChatGPT. Eu não lembro em qual versão que era, acho que era 2 ainda. E aí o pessoal se tocou que existia esse jeito novo de IA, que era a IA generativa. Vieram os grandes modelos de linguagem, LLMs, né, ChatGPT, e vieram também os modelos de difusão, como o Stable Diffusion. Modelos de difusão usados para imagem. Naquela época era só imagem. Hoje em dia, modelo de difusão tem para música, tem para vídeo, mas naquela época era só imagem. E aí a gente descobriu, caraca, tem esse jeito novo, onde a IA não entende a fazer só uma coisinha pequena. Ela sabe fazer tudo. Você não vai lá com o ChatGPT e pergunta a previsão do tempo, porque ele é o IA de previsão do tempo. Não. Você pode conversar sobre qualquer coisa com ele. Você não vai lá no Stable Diffusion e pede para ele fazer imagens de gato, ele só sabe fazer imagens de gato, porque já existia GANs antes, que eram IAs, né? Não é entre aspas, não. Eram IAs, mas que eram especializadas em uma única coisa. Mas o Stable Diffusion sabia fazer qualquer coisa. Você podia pedir um gato, ele fazia. Você podia pedir um cavaleiro, ele fazia. Você podia pedir uma paisagem, ele fazia. Ele sabia fazer imagem de tudo. Meia boca ainda, né? Era 2022. Mas sabia sobre tudo. Assim como o ChatGPT era meia boca, mas sabia conversar sobre tudo. E aí a gente tinha essas IAs que não eram mais especialistas, eram IAs generalistas, que faziam qualquer coisa. Por que eu estou falando disso? Porque eu trabalho com computação, trabalhava, né, que já faz quase 1 ano que eu não atuo como desenvolvedor de software. Eu nem sei mais, eu sou qualquer coisa agora, eu não sou mais. Antigamente, até 1 ano atrás, eu dizia: "Não, eu sou programador, sou analista, sou arquiteto". Agora sei lá o que eu sou. Sou do mundo, sou de ninguém, né. Pô, vou até ouvir tribalistas depois dessa. Eh, por que eu estava falando? Tá bom. Então, assim,
há 20 anos trabalhando com computação, e o que que eu vi? A gente sempre estava fazendo algum sistema, algum software, para substituir ou melhorar o trabalho de alguma pessoa. Às vezes era para melhorar, né, para fazer a pessoa se tornar mais rápida, às vezes era para substituir completamente. E aí eu fiquei pensando sobre isso e as essas 2 opções, substituir ou melhorar, na verdade é quase a mesma coisa. Por quê? Se você cria um software para substituir alguém, essa pessoa perde o emprego dela. Se você cria um software para fazer o trabalho de uma pessoa ficar mais rápido, aí tem 2 opções. Tem muita demanda por aquele trabalho. Aí beleza, agora que essa pessoa ficou mais rápida, ela consegue atender mais gente, mantém o emprego. Se não tem tanta demanda para aquele trabalho, a demanda é mais ou menos fixa, aquela pessoa consegue atender a mesma demanda em metade do tempo. Vamos supor que seja metade do tempo, né? O software fez ela ficar 2 vezes mais rápida, em metade do tempo. Ela não vai perder o emprego, mas o conjunto de pessoas que faz aquele mesmo trabalho vai ter que reduzir. Porque se metade consegue atender a mesma demanda, não tem mais por que todo mundo ficar trabalhando naquilo. Então, no final das contas, todo mundo perde o emprego do mesmo jeito. Então, assim, computação já está fazendo todo mundo perder o emprego há bastante tempo. Foi mal, meu cachorro tá latindo. Putz, sempre vai ter interrupção do meu cachorro latindo aqui. É... Então, assim, a TI, né, a tecnologia da informação, a computação, já está fazendo todo mundo perder o emprego há muito tempo. Só eu já estou fazendo as pessoas perderem emprego há 20 anos. Mas, computação é caro. Quero dizer, os programadores costumavam ser caros. Uma equipe de TI costumava ser cara, né? Tinha relativamente pouca gente, né? A gente viveu uma época, um boom aí, onde sempre faltava programador, né? Tinha muita coisa para fazer e pouco programador. Então, assim, a velocidade no qual a gente conseguia ir substituindo, né, as pessoas era lenta. Então as pessoas tinham um certo tempo para se adaptar. Tempo assim de anos, sabe? Até um mercado inteiro ser impactado, demorava muitos anos. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer lá, deixa eu ver, no começo dos anos 2000, que começou a se popularizar lá no começo dos anos 2000, a automatização de caixa de supermercado. Ou de qualquer coisa que você precise pegar um monte de produto, juntar e passar adiante. Né? Então, código de barra, né, com os leitores. Putz, eu lembro a primeira vez que eu vi um leitor de código de barra e tive que trabalhar com isso. Foi em 2000. Para mim, né, é mais antigo, óbvio, mas para mim foi em 2000. Né? Era uma automatização de um armazém. E aí, putz, caraca, agora é só ler aqui, ele já automaticamente pega o preço e já não sei o quê. Tararara. Então, assim, a gente já vem automatizando, né, comércio para essa parte de venda há muito tempo. Até chegar a um ponto, tipo há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, pelo que eu me lembro, talvez tenha sido até mais recente, de a gente começar a não fazer o caixa ser mais rápido, porque é isso que a gente fazia. Sempre teve o caixa, a pessoa que pegava os produtos, via o preço, cobrava e tal. Então, isso a gente passou 15 anos automatizando os caixas. Até a gente chegar num ponto onde diz, não, agora nem precisa de caixa, a gente vai colocar um totem aqui e o próprio cliente vai pegar e fazer um autoatendimento. Então a gente começou a chegar nesse nível alguns anos atrás. Agora está no nível de uns 2 anos para cá, com RFID, de você não ter mais que passar produto por produto, como é no mercado. No mercado ainda é com código de barra, né? Você passa produto por produto ali. Agora você vai numa loja tipo a Decathlon, no autoatendimento lá, os produtos já tem uma etiqueta lá de RFID, você coloca todos os produtos numa cesta, você coloca todos os produtos juntos lá e ele diz, tá aqui, tem 3 produtos, é tal, tal e tal. Parece mágica, assim, porque você não tem mais que passar, ler o código de barra, né? O código de barra é basicamente leitura ótica, né? Você passa o infravermelho ali e ele detecta as barrinhas, tem um código escrito ali, e aí a gente consulta no sistema aquele código para ver o preço. O RFID é um sinal de rádio, então por isso que você consegue colocar todos de uma vez e pegar todos os sinais de uma vez. Nunca fiz automatização de RFID, mas é por aí. Por que eu estou dizendo isso, né, numa aula de IA? Porque a gente estava automatizando mercado por mercado.
Agora vamos nos dedicar aos caixas. Agora vamos nos dedicar ao autoatendimento. E ia mais ou menos assim. E era lento. Agora, com essas IAs que sabem de tudo, essa IA generalista, ChatGPT, o da Anthropic, né, o Claude, e agora juntando tudo, agora o Nano Banana está integrado com ele, e o VO está integrado, blá blá blá, aí já está integrado com o Gmail, ele já dá os e-mails, aí ele já sugere responder automaticamente os e-mails. Então, agora a EDDM sabe tudo. Tudo mesmo, sobre tudo. E de um ano para cá, agora tudo conectado na internet, né? Que antigamente a EDDM era um treinamento fixo, ela ainda é, mas assim, era um treinamento fixo que sabia só até a data de corte do dataset. Então você ia perguntar da EDDM alguma coisa recente, ela não sabia. Ela dizia, ou inventava alguma loucura. Agora não. Agora com o thinking, né? E as integrações de harness não vou falar tanto sobre isso, mas enfim. Agora a IA consegue, né? A GLDM consegue. Quando ela não sabe alguma coisa, ela diz: espera aí que eu vou dar uma pesquisada. Aí ela pesquisa, igual como um ser humano faria. Aí ela diz: agora eu sei sobre isso. Agora deixa eu raciocinar a resposta e vou te dar uma resposta baseada no que eu já sabia e no que eu acabei de descobrir. Então ela sabe sobre tudo, basicamente ela sabe sobre tudo. E com tanta gente usando, né, está disponibilizada, alguns modelos de graça, alguns modelos pagos, com tanta gente usando, tá todo mundo automatizando tudo. Antigamente era programadores, uma classe restrita, pequena, automatizando domínios específicos. Agora tá todo mundo automatizando tudo. Entenderam onde eu quero chegar? Todo mundo automatizando tudo significa todo mundo fazendo empregos desaparecerem. Tem gente que fala, o AI é slop. Eu até fiz uma série animada aí, Everything is Slop, né? Tipo, mas a IA gera umas imagens que tem cara de IA. A IA gera umas respostas que tem cara de IA. E não é tão boa quanto a resposta de uma pessoa. É verdade. É verdade. Nunca, eu não vou dizer nunca, mas no momento atual, nada que a IA faça é tão bom quanto uma pessoa altamente especializada e com tempo, né, para trabalhar naquele domínio faria. Então, uma equipe de publicidade vai fazer uma campanha, né, de publicitária melhor do que qualquer coisa feita com a IA. Um escritor vai escrever um livro melhor do que qualquer coisa escrita com a IA. Um músico vai fazer uma música melhor do que qualquer música gerada com a IA. Esse é o estado atual. E é verdade. Então, sim, quando a pessoa fala AI slop, que é tipo uma preguiça, aquela bagunça, aquela coisa meio meia boca que a IA gera às vezes, nunca vai se igualar aos gênios de cada área. Não, nunca não. Nunca não. No momento não se iguala. Tá? A gente não sabe mais para frente como é que vai ser. Mas vocês hão de convir comigo de que a maioria das coisas que as pessoas fazem é bem meia boca. Ninguém se dedica muito, né? Em algumas coisas específicas, você se dedica muito. No trabalho, na faculdade, onde quer que seja, na tua casa. Mas, na maioria das coisas do dia, eu quero só fazer isso aí e me livrar disso. Faz aí um minimamente bem e manda embora. Tá? E nesses casos, a IA faz. Uma pessoa auxiliada pela IA faz. Né? Então, a gente está num momento agora onde a IA é boa o suficiente para, sei lá, 80% das coisas que a gente faz. E isso é perigoso, porque a gente continua treinando as IAs, tem cada vez mais gente usando as IAs para automatizar coisas, né? Às vezes automatizar no nível que a gente automatizou aqui nos nossos workflows do ConfUI. Às vezes automatizar só escrevendo um prompt aqui ou ali, fazendo uma coisinha tipo em 5 minutos, uma coisinha que demora 1 hora. Mas vocês entenderam? As coisas estão demorando cada vez menos tempo para serem feitas. E elas vão ser feitas por cada vez menos pessoas. Né? Aí é que mora o perigo que eu falei. Sim, a gente não está no nível ainda de mandar todo mundo embora e deixa só IA cuidando de tudo. Não estamos. Mas a gente está caminhando para esse nível. A gente sempre esteve caminhando para esse lugar com computação, igual eu falei. Eu estou há 20 anos automatizando coisas e reduzindo empregos.
mas sempre teve tempo das pessoas pularem daquele barco, né, com mais ou menos sofrimento, mas tinha um tempo para pular daquele barco, nadar e se agarrar em alguma outra coisa, né, em outros barquinhos, numa tábua, chegar numa ilha. Agora a coisa está rápida demais, tem barco demais afundando, muita gente afundando os barcos, e está ficando pouca ilha para o pessoal ir. Pouco barco, pouca ilha, e está cada vez mais rápido. Então, estudar IA, que é o que a gente está fazendo agora, vai te levar para dois caminhos. Ou para um caminho de felicidade, onde você vai ficar muito bom, né, sabendo operar a IA, o que quer que seja, a IA, o que é essa coisa mística que é a IA, o que quer que seja a IA, você tem que saber operar, você tem que aprender e ir se virando, mas eu sei usar, mas eu sei aqui, tarará, tarará. E você vai ser o cara que afunda os barcos, você vai ser o torpedeiro afundando o barquinho dos outros, infelizmente. Mas a humanidade é uma loucura, né? Pô, dava para fazer mais vídeos sobre isso. Ou os barcos vão ser afundados rápido o suficiente e nem você vai se salvar. Então é meio triste, né? Mas assim, a impressão que eu tenho, eu queria ser mais otimista com relação a isso, mas a impressão que eu tenho é que a gente usando IA, a gente está ganhando uma sobrevida. Estamos ganhando uma sobrevida para que o nosso barco seja o último a ser afundado. O que vai acontecer lá na frente, quando todos os barcos forem afundados? Tecnofeudalismo, tem gente que fala sobre tecnofeudalismo. Tem gente que fala sobre renda mínima, renda básica universal, né, UBI, pode ser. Tem gente que fala sobre sociedade pós-escassez, pode ser. Os robôs vão ficar servindo a gente vai ficar só deitado o dia inteiro. Pode ser, não dá para saber. Não dá para saber se vai ser essa utopia da sociedade da pós-escassez ou a distopia do tecnofeudalismo. É tipo uns caras ricão, que é o dono das EA que fazem tudo, e a gente lá nos campos, trabalhando para não ganhar nada, né? No feudalismo ninguém ganhava nada. Você trabalhava, dava lá tudo não era burguês safado ainda, né? Mas pro senhor feudal safado, e o cara tinha, ó, em troca de você me dar tudo que você faz, eu vou te deixar você ficar aqui com esses 10% aqui só para você sobreviver. A terra não é tua, né? Você pega daqui só a comidinha só para você e tua família comerem o mínimo possível para vocês não morrerem, e o resto é para mim. A terra é minha e todo excedente é meu. Pode ser um tecnofeudalismo assim, tipo, ninguém tem mais trabalho, não tem mais o que fazer, que a IA tá fazendo tudo, e aí os caras deixam a gente só, sei lá, sobrou alguma coisa que a IA não faz e não sabe Deus o quê, e vocês ficam fazendo só isso aí, tá? E eu deixo meus robozinhos cuidarem um pouquinho de vocês, o mínimo só para vocês sobreviverem, tá? Tipo um animal de estimação dos anos 80. Só tua comidinha aqui, uma casinha e só isso aí. Você mora lá fora, você não dorme aqui na caminha, não. Você mora lá no quintal. Pode ser isso também. Vou dizer minha situação atual, tá? Eu vou falar mais sobre a parte de mercado de trabalho no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero só lançar umas coisas para vocês refletirem. Mas minha situação atual é boa. Eu diria que é boa. Depois que eu deixei computação e comecei a trabalhar com IA, eu estou ganhando mais do que eu ganhava com computação, com programação pura. Então a situação atual, para quem está se especializando em IA, mas está bem especializado, não é tipo, eu sei usar o chat GPT. Não é isso. Para quem está é, bem especializado, a situação atual é boa. Acho que tem até mais mercado para ser explorado, que eu vou tentar alguns. Tá? Para o futuro, eu não vejo esse prognóstico tão bom. Eu acho que a IA vai começar a ficar cada vez melhor e a gente vai ter que começar a se especializar cada vez mais. E aí vai ser, eu acho que cada vez vai ficar mais parecido com esportes ou música. Tem muita gente que toca violão e canta, muita gente. Ou toca piano, ou, sei lá, ou faz batidinha de funk, tem um monte de gente. Mas os caras que ganham muito mesmo são bem poucos. É um mercado onde, se você se diferencia, você vai para aquele 0,5% que ganha muito. E a maioria não ganha quase nada ou não ganha nada. Mesma coisa com esportes, né? Vai ter alguns jogadores lá milionários
e a maioria dos jogadores você nem sabe, os caras estão tentando entrar em qualquer time da Série D, se conseguirem. A maioria ganha muito pouco, até os caras da Série B devem ganhar pouco, né. Eu acho que vai ser cada vez mais piramidal, assim, com IA, que é um prognóstico ruim, mas eu acho que é para onde está indo. É o que eu vejo, já hoje, tá. Então compre o meu curso. Porque assim, vocês têm que sair dessa base, vocês têm que ir para mais lá para cima, porque essa base aqui vai ser uma base bem difícil daqui a alguns anos. Esse é o que eu vejo. Eu não acho que vai para o mundo da utopia, não. Ah, mas aí vai ficar com pouco emprego, o governo vai dar renda básica para todo mundo, os robozinhos vão servir a gente, vai ser a sociedade da pós-escassez. Não acho que vai para esse mundo, não. Pelo jeito que a humanidade é. Olha aí para os últimos 100 mil anos de humanidade, né? Olha para os últimos 6 mil anos de civilização, e aí você vai, olha lá e veja, né? Sei lá, pode ser que tenha uma disrupção para o futuro, mas sei não, o ser humano é meio, né? É meio. Não vou falar a palavra não, né, que é meio filho da, né? Vocês sabem. Não acho que vai ser essa maravilha, não. Acho que vai ser salve-se quem puder. O Titanic, você vai subindo lá e para ser o último a afundar. Minha opinião pessoal, desculpe ser tão sincero. Quer dizer, sincero se isso fosse a verdade, né? Eu não sei se é a verdade, isso é o que eu acho. Então, discordem de mim se vocês acham que pode ser de outro jeito. Mas é isso, então assim, o mundo está se encaminhando para isso. E quando a gente tinha tempo de pular, né, como na era de ouro da computação, porque até os programadores, cara, até os programadores, cara, a gente cavou nossa própria cova. Por quê? A IA generativa aprende por exemplo. Então, quando tem muito exemplo para treinar ela, ela aprende bem. Tem muita foto por aí na internet? Ótimo, ela vai aprender a gerar imagem de tudo. Tem muito texto escrito na internet? Pô, que bom, olha só, vamos pegar esses textos e treinar IA. Adivinha qual profissão que documentava tudo, tudo que era feito digitalmente? Programação. Programação. Toda a nossa profissão está documentada via código-fonte. O código-fonte, que é o que gera o programa que vocês usam, né, vocês usam os programas executáveis quando estão instalados no computador, ou vocês usam um site, né, mas vocês não veem o código-fonte que está rodando ali porque ele está escondido lá no servidor. Mas o código-fonte, que é o texto que a gente escreve para fazer o programa funcionar, o texto em linguagem quase humana, porque é isso que uma linguagem de programação é. A gente não escreve em linguagem de máquina. Dá para fazer, mas é quase impossível para fazer alguma coisa complexa só em linguagem de máquina. Só os malucão lá dos anos 60 que faziam. A gente escreve numa linguagem que não é a linguagem natural que a gente fala, mas também não é a linguagem de computador, é o meio termo. Esse é o código-fonte. É o tão falado código-fonte da programação. O código-fonte é uma documentação. É uma documentação, ele diz como uma coisa é feita. É a receita do bolo. Vocês comem o bolo. O código-fonte é a receita que faz o bolo ficar pronto. E a gente documentava tudo. E continua documentando, né? Porque é o único jeito hoje em dia de criar um programa. Não é mais o único jeito, mas é o jeito principal de criar um programa é escrevendo o código-fonte. E aí, o que a IA fez? Vamos pegar esse monte de código-fonte e aprender a programar? E aí tem as IAs aí que programam melhor do que, sei lá, não vou dizer 80%, talvez não seja, mas melhor do que 50% dos programadores, as IAs já estão programando. Então a nossa profissão está numa crise. A profissão de programação, que eu achava que ia ser a última a ser automatizada, eu sempre achei isso. Né? A gente que automatiza o mercadinho, a gente que automatiza o armazém, a gente que automatiza o financeiro da empresa, claro que a gente vai ser a última profissão que vai sobrar, porque se a gente é o que automatiza, né, nós vamos ser os últimos a ser automatizados, se é que vamos ser automatizados. Isso é o que eu pensava até 2 anos atrás, até 1 ano atrás. Agora eu já não acho mais isso. Agora eu vejo exatamente o contrário. A nossa profissão é a que documenta tudo o que a gente faz. Ou seja, a nossa profissão é a mais fácil de ser automatizada. Com as IAs que aprendem, né? Com as IAs generativas. Pois é, cara. Os programadores achavam que estavam salvos, tem programador ainda dizendo aí, não, mas a IA faz esses códigos-fonte ruim, que tem muito erro. Agora. E ano que vem? Né? E ano que vem? Então, assim, quem que é o automatizador agora? O automatizador agora é
especialista em IA. Não sei nem se esse nome a gente deveria chamar assim, mas é o cara que conhece as IAs, ou que cria as IAs, ou que sabe usar bem e aplicar alguma coisa. Então tem esses dois tipos, né? É bom diferenciar. Tem o cara que cria, que estão lá nos grandes laboratórios, também poucos, e tem os caras que sabem usar bastante bem num domínio específico ou em vários domínios. É um especialista em uso prático. Eu acho que esses são os novos Watchmen, né? Quem vigia o vigia, né? Quem guarda o guarda, né? Era como a gente estava lá com os programadores, né? A gente é o que cria, então a gente é o guarda. Agora o guarda vai ser o cara que sabe usar IA, porque é ele que está tirando os empregos dos outros, é ele que está automatizando os outros, né? É chato de falar assim, né? Tirar os empregos, mas é isso que está acontecendo. Então eu acho que está na hora de começar a aprender. Tá na hora. Tá mais do que na hora de começar a aprender. Ah, mas Marcel, você vai ficar ensinando essas IAzinha que gera imagem, IAzinha que gera vídeo, isso é só para fazer meme. Vou dizer uma coisa. Se você aprende a gerar uma imagem por IA, a gerar um vídeo por IA, a gerar uma música por IA, que é o que a gente está vendo aqui no curso, a gente vai ver também agora um pouco de ADMs, com textos e etc. Que eu vou colocar na parte paga. Agora já chega, né? Chega de ficar dando coisa de graça. Calma, vai continuar o canal, vai ter vídeo ainda, ensinando coisas. Mas o conteúdo mais premium vai ficar agora na área de membros, na parte paga. Né? Ninguém vai ficar trabalhando de graça aqui, né? É, eu, se você. Vamos voltando ao assunto. Se você aprende essas coisas que parecem bobas, é só gerar uma imagem, Marcelo, é só isso. Você começa a aprender as coisas mais importantes. Aí uma agência de publicidade chega para você e diz: putz, eu queria fazer esse tipo de imagem, só que tá difícil fazer com 3D tradicional. Gasta muito tempo, tem que ter uma equipe muito grande. Será que a gente consegue fazer uma, mesmo que a qualidade seja 90% só, não seja 100%? Mas será que a gente consegue fazer agora em 2 dias? Porque tem um cliente que está com uma campanha que ele quer logo. Putz, Marcel, a maioria do tempo que eu gasto aqui na minha empresa é atendendo o cliente, ele só vem com umas dúvidas bobas e eu tenho que ficar aqui ó, digitando as dúvidas, as respostas para as dúvidas bobas que eles têm, mas alguém tem que fazer. Sabe aquela letra de música que a gente tirou 2 vídeos atrás? Perguntando para a IA, putz, gere uma letra e tal. Será que não dá para automatizar isso no ConfUI? Com uma IA que não seja o ChatGPT, o Claude, né? Eu usei o Claude, que é pago. Será que com um Quen, rodando local, treinadinho aqui nos documentos da minha empresa, será que ele não responde essas dúvidas? Será que 80% das dúvidas não pode ser respondida pelo IA? Quando o cliente digita lá no WhatsApp? E aí você começa a ver que esses bracinhos começam a ir para todo lugar. Gerar uma letra de uma musiquinha de meme que a gente fez pode virar uma coisa séria, uma aplicação séria dentro de uma empresa. Gerar aquela imagenzinha de anime, que o cara está querendo fazer só para colocar de wallpaper, pode virar um trabalho sério numa agência de publicidade. Trabalho sério, trabalho pago, trabalho para um cliente. Então, pense nisso. Pense que quando vocês estão aprendendo essas pequenas coisas, não é só essa pequena coisa. Essa pequena coisa ela pode ramificar para grandes coisas. Então, essa primeira parte do curso, essas 16 aulas que estão de graça, o primeiro tier, o primeiro nível do meu curso pago, né, onde eu vou explicar só técnicas. É só uma técnica para fazer uma IA que fala, que faz uma voz. É só isso. Você pode começar a usar isso para várias coisas. Para várias coisas. E as IAs de hoje são generalistas. Não me diga que se você trabalha. Eu acho que quem está assistindo esse vídeo talvez não. Mas assim, putz, eu trabalho no caixa do atacadão. Essa de empresa grande é mais difícil, mas eu trabalho no caixa do bazarzinho aqui do bairro. Eu sou o caixa lá, eu atendo lá de manhã. De manhã eu fico lá. Eu tenho 16, 17 anos e o dono lá me paga uma merreca lá para eu ficar lá atendendo. Será que alguma das coisas que você aprendeu aqui você não consegue aplicar lá no bazarzinho do cara? Será que de repente você trabalha lá no bazarzinho do cara
mas você podia começar a ensinar pessoas alguma coisa que você sabe? Como assim, Marcelo, alguma coisa que eu sei? Não, eu sei tocar teclado, porque eu aprendi a tocar teclado lá na igreja. Será que eu não posso começar a pensar em criar um programa, a pensar em criar um jeito de ensinar as pessoas a tocar teclado que envolva IA? Tem umas IAs que fazem música. Pô, e aquela IA que faz música que a gente viu há 2 aulas atrás, que eu posso escolher até a escala. Eu lembro que o Marcel fez a música lá e escolheu a escala da F menor. Quer dizer que ela IA gera música seguindo uma escala? Igual na teoria musical? Será que eu consigo pegar isso e juntar com um curso de teclado e começar a ensinar? Vocês entenderam para onde vai a coisa? É só pensar. É só pensar que vocês começam a pensar num monte, né, que você começa a vir um monte de possibilidades de usar IA e um monte de coisa, e vocês podem, ó, pular de nível social na vida de vocês. Putz, eu vou ter que fazer mais vídeo, eu vou ter que virar coach, velho. É sério, vocês usem, a IA. Agora a gente tá no meio de um boom. O pessoal fala que a bolha vai explodir, a bolha vai explodir, a bolha vai explodir, essa bolha não explode. E essa bolha só aumenta. Talvez exploda, talvez não, talvez mude a sociedade inteira, talvez não, mas essa bolha é grandona e está crescendo. Essa bolha é grande e está crescendo. E estamos ganhando dinheiro com isso. E você pode ganhar dinheiro com isso. Então, primeiro nível, assim, o primeiro nível do curso, eu vou deixar um preço legal lá. E, e, e aprendam. E aí vocês mesmos começam a pensar no que vocês querem fazer com isso. Aí vai ter um segundo nível. No segundo nível, vão ser aplicações mais profissionais. Vai ser basicamente o que eu faço profissionalmente. Eu vou colocar lá no segundo nível. Então, aprendi algumas técnicas lá enquanto eu trabalhava para a empresa X. Claro que eu não vou te dar as coisas que, né, propriedade intelectual lá da empresa X, mas ensinar o uso. Pô, o que eles estão usando? Não vou te dizer o nome das empresas também, né, por causa das cláusulas de NDA. Mas assim, o que eles estão usando? Por onde que vai, mais ou menos? Por onde que... Isso aí vai estar no nível Silver, lá do curso. Um pouquinho a mais o valor, né? Mas aí já é para gente que está interessada na parte profissional. E no nível Gold, aí eu vou te dar dicas mesmo da hora, dicas sérias, seríssimas, quentíssimas, de mercado de trabalho. Então, vai ser isso. O nível verde do curso, tutoriais, né? No estilo que a gente estava até a aula passada. Nível Silver, vou te mostrar ferramentas profissionais, não que o ConfIO não seja profissional, mas uso profissional do ConfIO e de tudo que envolve IA. E nível Gold, aí vai ser o creme de la creme, vai ser, né, dicas profissionais mesmo, o que está sendo usado de verdade no mercado de trabalho e alguma orientação profissional para você se dar bem com IA, mas esse aí é o nível Gold só quando você já estiver trabalhando, tá? Você assina lá. Por enquanto, te recomendo a ficar lá no nível verdinho e considerar pular para o nível Silver daqui a um tempo, tá bom? Então é isso, o vídeo está ficando aí com 33 minutos, eu falei que ia ser um pouquinho mais curto. Esse vídeo foi sobre o quê? Sei lá sobre o que foi sobre esse vídeo. Esse vídeo foi pra dizer pra você que você tem que começar a usar IA, cara. Se balança. Tinha um amigo meu que quando ele queria dizer, eu lembrei disso agora. Quando eu comecei a trabalhar em 1999, meu Deus, tô velho. Ele, quando ele queria dizer, cara, se mexe, velho, se mexe, faz alguma coisa, se cuida aí, se balança, velho. Então, cara, esse vídeo é pra vocês se balançarem. Se balancem porque as coisas estão mudando rápido. Beleza, pessoal? Fico por aqui, obrigado por terem me ouvido aí por 30 minutos falando um monte de lorota. Brincadeira. Falando algumas coisas, né? O que eu acho sobre IA, o que eu acho que vai acontecer. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais.